Meu querido, de uma vez por todas, agora com tudo finalizado, foi realmente aprovado a tributação sobre os dividendos. E não vou me ater aqui em te explicar o que é essa tributação dos dividendos, porque eu já te expliquei isso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu soltei há 2 meses atrás, que foi quando começou a ser aprovado e mais discutido tudo isso, precisava da sanção ainda. Aqui eu te explico tudo sobre como funciona essa nova regra. Para você aí que é empresário, principalmente, precisa assistir esse vídeo aqui. Para você que investe nas empresas, também precisa assistir esse vídeo aqui, porque aqui eu mostro tintim por tintim como que vai funcionar esse novo imposto. E para otimizar o nosso tempo e honrar o seu tempo que tá aqui, eu não vou repetir isso. Então, se você ainda não sabe, vou deixar aqui no card para depois você assistir lá, beleza? Dito isso, o vídeo de hoje é para te ensinar como evitar ao máximo essa tributação. Não é nada fora da lei, nunca vou te ensinar um negócio fora da lei. Inclusive, eu pago meus impostos certinho, da maneira mais bonita possível. Às vezes, quem me dificulta a pagar o imposto é o próprio Estado. Mas existe uma técnica tributária chamada elisão fiscal. E a elisão fiscal é totalmente legal. Eu vou te citar um exemplo para você saber o que é elisão fiscal, que você vai aprender, pelo menos isso hoje você vai aprender. E aí depois a gente vai discutir sobre a situação realmente dos dividendos. A gente vai tentar encaixar esse exemplo na situação dos dividendos. E aí, se você gostar do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui eu vou te ensinar uma coisa nova todos os dias, de maneira didática, e realmente eu vou pegar no seu pé. Se não estiver aprendendo, é para vazar do canal mesmo, porque aqui eu quero o cara dedicado, sentar a bunda na cadeira e estudar mesmo. Então olha só o que é elisão fiscal. Já foi algum restaurante que vende combo? Por exemplo, pratinho de comida, vou tentar desenhar um pratinho de comida aqui, tá? Ó, pratinho de comida, ficou parecendo um chapéu. Um pratinho de comida e um copo de Coca-Cola? Já foi nesse tipo de restaurante, né? Aqui, quando se vende combo, você pode definir o preço de cada um dos itens que está aqui ao seu bel prazer. Por exemplo, no refrigerante, o imposto, só para cunho didático, tá? O imposto é de 3 a 8% no refrigerante, beleza? Já no prato de comida, o imposto é de 20%. E aí, acompanha. Vamos supor que para fazer o prato de comida eu gasto R$ 20 e o copo de refrigerante aqui eu gasto R$ 4. Então, teoricamente, o combo custa R$ 24. Se eu for vender isso aqui separadamente, eu teria que pagar 20% sobre os R$ 20 do prato de imposto, ou seja, eu ia ter que pagar aqui R$ 4 de imposto, e aqui eu teria que pagar 3% sobre isso aqui, o que vai dar 12 centavos de imposto. Ou seja, o imposto total neste combo aqui seria R$ 4,12. A gente nem tá falando do custo, né? Porque tem um custo para poder fazer o prato. Se o custo for de R$ 10, imagina, o lucro é de R$ 10, mas o imposto já é 40% da renda do cara. Mas vamos então pegar aqui só para você entender. R$ 4,12 de imposto se eu for vender os itens separadamente. Se eu junto tudo num combo e eu falo que esse combo é 80% composto de refrigerante e 20% composto de prato de comida, a coisa inverte. Porque agora o combo, ele vai custar R$ 24, só que desses R$ 24 eu vou dividir ele em 80% refrigerante, 20% prato de comida. Ou seja, 20% dos R$ 24, R$ 4,80 vai custar o prato de comida nesse combo. E 19,20 vai ser o refrigerante. Só que olha só que bonito que vai acontecer aqui agora, ó. 20% de imposto sobre prato de comida vai me forçar a pagar 96 centavos de imposto. E aqui vai ser 3% de imposto sobre 19,20, dá 57 centavos. Opa, 57 centavos mais 96 centavos, eu paguei então R$ 1,53 de imposto. Vendendo no combo, porque eu consigo no combo falar o quanto que eu quero que represente de refrigerante, eu passei a pagar R$ 1,53 de imposto, sendo que se eu fosse vender separadamente seria R$ 4,12. Isso é uma técnica de elisão fiscal. E você pode usar a técnica de elisão fiscal, porque isso não é contra a lei, pelo menos por enquanto, né? Pode ser que eles mudem a lei. E aí fiquei matutando, assistindo vários advogados tributaristas, muitos contadores, inclusive a gente é parceiro de uma equipe de contador de renda variável, chama CDT. Os caras lá cuidam da minha contabilidade, e aí eu pergunto demais pros contadores lá e tal, e eu falo, bom, o que nós vamos fazer agora, né? O que nós vamos fazer? Tem como a gente, de maneira legal, diminuir essa tributação ou não? Acabou, é isso aí mesmo e pronto, acabou, né? Não tem... Senta e chora. E aí, olha que interessante. Quando a gente fala das empresas, a gente meio que joga isso como se fosse uma entidade, né? Como se fosse algo fora desse planeta. Uma empresa, a empresa. Só que a empresa é gerida por pessoas físicas. Então, a empresa Taesa é gerida por uma pessoa física. Tem um controlador lá, que é uma pessoa física. E mesmo que não tenha um controlador pessoa física, vai ter um controlador que é uma outra empresa, que nessa outra empresa tem uma pessoa física. Então, sempre, tudo é feito por pessoas físicas. A pessoa jurídica só existe através de um CPF. Quando você vai abrir um MEI, um Simples Nacional,
patrimonial, qualquer coisa de empresa, precisa do seu CPF. Quem que é o sócio dessa empresa? A empresa não nasce sozinha, precisa de um sócio. E esse sócio é pessoa física. Seria ilusão da nossa cabeça e seria imaturidade da nossa cabeça pensar que as empresas em si, todas as empresas da Bolsa, fora da Bolsa, não fossem pensar em formas de evitar ao máximo essa tributação. Porque a tributação é sobre a pessoa física, não é sobre a empresa. Só que a empresa distribui para a pessoa física é dona da empresa. Ou seja, a tributação realmente está incidindo sobre a mesma pessoa duas vezes, apesar de uma pessoa ser a jurídica e a outra pessoa ser a física. E os mais interessados em evitar essa tributação não somos nem eu e você. Sabia que não somos nem eu e você? São os controladores das grandes empresas. Esses controladores das grandes empresas, imagine você que recebe aí seu dividendinho de Banco do Brasil, de Klabin, de BB Seguridade. Você recebe seu dividendozinho aí. E aí você, depois de tanto suor e tal, conseguiu juntar uma grana e agora você tá recebendo aí mais de 50 mil reais de dividendo. E aí você vai ter que pagar esse tributo aí a mais, né? Esses 10% a mais. Imagina você, o cara que recebe 1 milhão por dia. Imagina você, o cara que recebe milhões por mês. Será que incomoda mais você que vai receber 50 mil ou o cara que ganha 1 milhão por mês? E esses caras que ganham 1 milhão por mês têm advogados tributaristas melhores do que a gente. Tem contadores que entendem muito de tributação melhores do que a gente. Estão inseridos num ambiente que lida com isso o tempo todo. Você está construindo a DRE de uma empresa, você está construindo o fluxo de caixa de uma empresa, você vai mostrar lá, ó, tá saindo isso aqui de IRPF, vamos fazer restituição nisso. Tem várias técnicas tributárias a serem usadas. Então é óbvio que na época lá da tributação eu realmente não pensei nisso. Mas hoje, depois que agora que eu vi que aconteceu, me parece muito óbvio realmente de que a solução viria das próprias empresas. Hoje a gente vai entender aqui quais são as formas de você evitar isso e na verdade você não vai precisar nem fazer muita coisa, porque existe uma maneira, uma ramificação de criação de holding, de family office, de um monte de coisa, estruturas de PJ, mas que na verdade é muita complicação e às vezes nem vai precisar, tá? Às vezes nem vai precisar. Mas vou te explicar também. Então, calma. A primeira coisa que aconteceu e que seria óbvio que acontecesse, né? Isso aqui seria óbvio que acontecesse. Como a nova regra vai começar em 2026, as empresas que tinham reserva de lucro, as empresas que tinham dinheiro para distribuir em dividendo e estavam aguardando para distribuir de maneira organizada no ano que vem, vai distribuir tudo agora. Isso aí não... Eu tô fazendo isso com a geração de dividendos. A geração de dividendos tem um caixa, a gente não vai deixar mais caixa. A gente vai sacar tudo, vamos jogar tudo para PF enquanto é isento. Então isso é óbvio que ia acontecer. Não tem como o governo não ter pensado nisso, né? Inclusive saiu o tweet de uma pessoa, eu me esqueci o nome da pessoa, mas um tweet da pessoa do estado mesmo, falando assim, isso aí que vocês estão fazendo é contra o Brasil, a distribuição do dividendo antes de 2026 é contra o Brasil, vocês são contra o Brasil, vocês são contra os pobres. Engraçado demais, mano. Mas perceba, ó, Itaú anunciou 23 bi de dividendo, Vale 15 bi, Itaúsa 8,7 bi. Você não tá entendendo. É porque quando eu falo assim em bilhões, primeiro que você já não entende muito bem o que é bilhão, né? Nós não entendemos muito bem o que é bilhão. É bilhão de reais, é muito dinheiro, meu amigo. É muito dinheiro. Só que quando a gente traz isso aqui pra percentual, o negócio fica ainda mais louco. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos entrar aqui, ó, Itaúsa RI. Olha que doideira. Eu vou pegar o exemplo da Itaúsa aqui, porque todo mundo fala que a Itaúsa paga pouco dividendo, né? Ó, vou entrar aqui em Itaúsa RI. Vamos aqui nos últimos comunicados, ó, fato relevante, pagamento de dividendo, tá vendo? Saiu dia 1/12, anteontem não, já tô no dia 5, né? Olha só o que ela anunciou, dá uma olhada nisso aqui, ó, vamos pagar 8,5 bilhão em dividendo, o dividendo real, né, que é aquele isento, e 0,2 bilhão em JCP. Isso aqui vai ser tributado na fonte, então é 1 centavo, não vou nem contar isso aqui na conta, tá? Vou contar lá só os 77 centavos, tá? 77 centavos de dividendo que vai cair na sua conta. Você tem ideia do que é isso aqui, cara? Porque hoje a Itaúsa tá custando 12,91. Se você fosse comprar isso hoje, você teria um yield de 6% num único pagamento. É muita coisa, 6% num único pagamento. No meu caso, que tem o Itaúsa a 9,31, vamos ver o quanto que eu vou ganhar aqui de yield, cara. Doideira isso aqui, olha lá, 0,77 dividido por 9,31. Olha lá, vou ganhar 8,27% de yield em um único pagamento. É isso que você não entendeu, não é no ano, é num único pagamento. Então essa corrida dos dividendos aí era óbvio que ia acontecer. Vale também anunciou uma distribuição absurda de dividendos, beirou aí os 3,50. 3,50 na cotação hoje da Vale é 5% de yield, só num único pagamento, você entende? Então isso aqui era óbvio que ia acontecer. Todo mundo tá fazendo, inclusive os pequenos empresários, que é os que vão ser mais afetados, também estão fazendo isso aí. Então, tem que tirar o dinheiro do caixa da empresa mesmo. Não tem por que deixar o caixa da empresa lá, se depois você vai sacar pra pessoa física pagando imposto. Pô, a gente saca agora. Então, pra você que é pequeno empresário, que tem aí dinheiro na renda fixa, dinheiro guardado em reserva de lucro esperando pra distribuir,
distribuir, organiza todas as suas competências, distribua logo, distribua logo. Inclusive saiu uma boa notícia, porque perceba, essa isenção é para até 2025. Só que o calendário das empresas fecha em abril de 2026. Então, o ano de 2025 vai acabar em abril de 2026, março de 2026, porque primeiro tem que acabar dezembro. Como que eu vou distribuir um dividendo? Pensa você sendo a empresa. Como que eu vou distribuir dividendo antes de 31 de dezembro, sendo que eu não cheguei em dia 31 de dezembro, então eu não sei qual que é o meu resultado do dia 31 de dezembro. Aí eu tô aqui no dia 5/12, já tô querendo provisionar dividendo do ano total de 2025, sei que eu nem sei qual vai ser o lucro, eu ainda tenho um mês ainda. Me parece aí, eu li algumas notícias, não quero deixar isso cravado aqui, vou deixar aqui as manchetes, li algumas notícias que, teoricamente, seria adiado até dia 1º de abril, a parte da isenção. Então, todos os anúncios de dividendos até dia 1º de abril seriam isentos ainda, né, de 2026. Então, não seria dezembro de 2025, seria abril de 2026, beleza? Mas independente se for abril de 2026 ou 2025, isso aqui era óbvio que ia acontecer, é distribuir tudo isso. Só que aí vem um negócio muito legal. E aí eu vou te explicar isso antes de explicar da holding, porque aí você vai ver se tem realmente a necessidade ou não das holdings, beleza? Olha só, na mesma notícia aqui, fala aqui, ó, na semana passada, a Axia Energia, que é a Eletrobras, né, anunciou dividendos sobre os lucros acumulados de quase 40 bilhões, mas ainda não definiu o valor exato a ser distribuído. A companhia informou que os acionistas receberão os proventos. A companhia informou que os acionistas receberão os proventos por meio de uma nova classe de ação preferencial, PNC, alinhada à proposta de migração no novo mercado. Antes da gente entrar nisso aqui, eu preciso reforçar aí sua mente com as possibilidades de remuneração que a empresa tem. Então, uma empresa ela pode remunerar os acionistas de 5 formas. A primeira forma é o dividendo, famosão, né? O dividendo. Esse aqui é o que está sendo discutido, que agora vai ser tributado em 10% quando passa lá de 50 mil mensal. A segunda forma é o JCP, que é o Juros sobre Capital Próprio. Hoje ele já é tributado na fonte 15%. Então, teoricamente, dá para continuar pagando o JCP. Qual que é o problema do JCP? Por que as empresas não distribuem tudo em JCP então, Léo? Eu me fazia essa pergunta na época que eu não entendia muito bem o que era o JCP. O JCP entra como dívida da empresa e tem uma limitação de pagamentos do JCP. A empresa não pode pagar só JCP. Tem alguns setores, por exemplo, os bancários, que tem uma classificação maior e tem uma permissibilidade maior de pagar JCP. A energia tem menos permissibilidade. Petrolíferas, menos permissibilidade. Então, cada tipo de setor da Bolsa Brasileira tem uma permissibilidade de pagar JCP. Eu não posso vir aqui pagar 100% de JCP, né? Tudo que eu queria distribuir dividendo, eu pago tudo de JCP. Não pode. 20% da sua distribuição pode ser JCP. Tem que ter uma limitação. E aí, também, esse tributo que era de 15%, eles estão querendo subir na MP 1303, que foi a que caiu, queria subir para 20%, né? Depois conversaram sobre deixar em 17,5%. Então, não sabemos ainda em que patamar vai ficar. Por enquanto é 15% e não dá para distribuir tudo no JCP. Por isso que a gente precisa de outra alternativa. No máximo possível, as empresas já estão distribuindo JCP porque é mais vantajoso que o dividendo. Porque para pagar dividendo, a empresa chega a pagar uma alíquota de até 34%. Não são todos que pagam 34%, mas de até 34%. Então, para as empresas faz mais sentido pagar JCP hoje já, antes disso acontecer, antes desse problema dos dividendos acontecer. Porque como entra como dívida, não paga imposto. Tem uma aula muito boa sobre dividendo e JCP na mentoria. Vou pedir pro André deixar um QR Code aqui. Se ele conseguir fazer isso a tempo, ele vai deixar essa aula disponibilizada para você ver a diferença entre JCP e dividendo. Você vai entender bem bonitinho e você vai, inclusive, preferir receber JCP. Porque eu já escuto muita gente falando, não gosto de JCP não, porque JCP eu tenho que pagar 15% de imposto. Pois é, meu amigo, mas fica mais barato ainda, tá? A terceira forma de uma remuneração é através das bonificações, que na minha opinião é a pior forma, tá? Bonificação. A pior forma. Poderia também deixar uma aula de bonificação para vocês, mas não vou falar pro André deixar 2 aulas não, porque demora para ele fazer isso para vocês. Então, vou deixar só a aula de JCP e dividendo, que eu acho mais interessante para você agora. A quarta forma é a recompra de ações, que isso aqui provavelmente vai ser algo que as empresas vão começar a fazer. Porque quando a gente olha esses dois pontos aqui, bonificação já acontece bastante, né? Então, tem várias empresas que são conhecidas pelas bonificações. CEMIG faz muita bonificação, Itaúsa faz muita bonificação. Uma maneira de remunerar. Ao invés de distribuir o dividendo, eu pego a reserva de lucro, faço a subscrição, isso é a empresa. Dentro da empresa eu compro essa subscrição, essas cotas, e dou as cotas de graça para os meus acionistas. E aí eu tiro o dinheiro da reserva de lucro e jogo para o capital social. Uma forma de remunerar. Você ganha de graça, né? O que você receberia de dividendo, mas você ganha de graça as ações, beleza? Na recompra de ações, funciona basicamente da mesma forma, só que é diferente. Ao invés da empresa fazer a subscrição e comprar dela mesma as cotas e distribuir de graça para vocês, ela vai no mercado e compra do mercado as ações que ela acha que tá barata. Então, Vale,
lançou recompra de ações quando a Vale tava ali abaixo de R$55, R$60. Tava recomprando, porque tava barato. Então ela vai lá e recompra. Aí ela vai cancelando as ações. Por exemplo, vamos supor que a Vale tem 100 ações só pra ficar simples e didático pra você entender, tá? Tem 100 ações e você é um acionista de Vale e você tem 10 ações de Vale. Logo, você tem 10% da empresa. Se a empresa gera R$1.000 de lucro, teoricamente você tem 10, então você tem lá R$100 de lucro, beleza? Fácil de entender. Se a empresa vai lá e fala assim, pô, essas ações estão baratas demais, eu posso pagar dividendo, eu posso pagar JCP, eu posso fazer uma bonificação ou eu posso recomprar. Só que agora é melhor que eu recompre, porque as ações estão tão baratas, mas tão baratas que faz mais sentido eu recomprar aquilo que eu já tenho do que construir coisa nova, investir em mim mesmo e tal. Enfim, tem aula de recompra de ações aqui no canal, tá? Depois é só você assistir essa aula de recompra de ações. E aí vamos supor que ela recompra aqui 50% das ações. E agora só existem 50 ações de Vale. E você tem quantas? Você tem quantas? 10. Você tem 10. Ah, Léo, mas a Vale vai recomprar de quem? De quem quer vender. Se você não quer vender, você vai continuar com suas 10. Então agora você não tem mais 10%, você tem 20%. E se a empresa continua dando R$1.000 de lucro, agora você vai ter R$200 de lucro. Então perceba, antes você ganhava R$100 de lucro, agora você está ganhando R$200 de lucro. Mesmo sem fazer nada, você não fez nada. Foi a ação que veio e recomprou as ações. Isso acontece muito lá nos Estados Unidos. Muito lá nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, o dividendo é tributado 30%. Então, as empresas começam a criar formas e maneiras de conseguir, né, repassar esse lucro pro acionista sem pagar o dividendo. Eu vou repassar o lucro sem pagar o dividendo. Eu recompro as ações dele passam a valer mais, e as ações dele passando a valer mais, ele vai escolher quando é que ele vai querer vender as ações. E aí a gente tem a isenção de venda de ações de até 20 mil, você pode ir vendendo 20 mil por mês. É como se você conseguisse, né, 20 mil isento por mês fazendo as vendas de ações. Não é o melhor dos mundos, mas é melhor do que pagar os 10% do dividendo lá, né? Ah, Léo, mas aí, ó, tá vendo? Lá nos Estados Unidos o dividendo é taxado 30%, aqui é só 10%, tá vendo? Tem que taxar mais mesmo. Pois é, meu amigo, isso é uma coisa complicada de falar em um vídeo desse. A gente pode fazer um estudo melhor, porque realmente o Brasil não tributa tanto nas alíquotas quanto outros países, mas tributa demais o consumo. E aí, isso é muito sobre realidade, né? A Natiele é uma das nossas moderadoras. Ela mora na Europa. Eu não me lembro o nome da cidade em específico. Ela mora numa cidade bem legal. O IDH lá é bem alto. E ela tem um carro lá ganhando um salário mínimo que você não vai ter aqui ganhando um salário mínimo. Não vai ter. Porque lá não tem tanto imposto sobre consumo. Paga muito imposto mesmo. Paga muito imposto sobre salário. Paga muito imposto lá no dividendo. Paga muito imposto. Mas na hora do consumo, não. Então aqui você tá pagando o imposto do consumo, tá pagando o imposto do dividendo, você tá pagando o imposto na empresa, tá pagando... E o problema é que lá o IDH é alto, né? Aqui, né, a gente não tem tanta reversão assim. Mas enfim, isso é uma coisa mais delicada para falar. Eu não sou contra o imposto, não. Acredito que, inclusive, foi uma boa medida do governo. É óbvio que não vou concordar com tudo, porque a verdade é que nem precisava disso para poder isentar quem ganha até R$5.000. Nem precisava. Mas por falta de organização e por preguiça de arrumar a casa, é sempre mais fácil mexer com a casa dos outros do que arrumar a sua mesmo, né? Mas enfim. Existe uma quinta forma de remuneração, que essa quinta forma é bem legal, inclusive a Itaúsa também faz bastante ela, que é a subscrição privada. Então anota isso aqui, pô, anota aí, ó, no braço, pra você não esquecer isso aqui. O cara pergunta pra você qual a forma que as empresas podem te remunerar. Você já sabe, sim. E agora vai surgir uma sexta que a Axia criou, né? Foi bom demais, cara, tá louco, genial. Subscrição privada, onde só os acionistas podem participar, e aí normalmente ela subscreve a um preço mais barato. Então a ação tá custando 12, ela subscreve lá e você tem o direito de comprar ela 8. E só quem é acionista tem esse direito. Então é uma remuneração para os acionistas, né? Quem tá de fora não consegue fazer essa compra. Dito isso, você já sabe que já existem formas da gente evitar de pagar esse tributo aqui, ó. Já existem. Não precisa criar nenhuma outra, já existe. É só você ir por bonificação, por recompra, por subscrição privada. Isso aqui a gente não joga o dinheiro na mão do cara lá. A gente joga cota. Então aqui eu tô jogando cota diretamente, aqui eu tô jogando cota indiretamente também, porque apesar de não aumentar o número de cotas ou de ações que você tem na sua carteira, ela passa a valer mais cada vez que existem menos no mercado, é igual o Bitcoin. Então eu tô jogando cota na sua mão, e aqui eu também tô jogando cota na sua mão, jogando cota mais barato na sua mão. Então basicamente você está recebendo através de ações, você está recebendo através de ações. E ao invés de receber através de dinheiro, nessas duas formas aqui, você recebe dinheiro na sua conta. Aqui você recebe ações. E aí depois você pode vender quando você quiser. Quando você for vender, da forma que você quiser, quando você quiser, você vai ter a isenção lá de 20 mil, que é palhaçada, né? Que eles deveriam ajustar isso pelo IPCA, já que eles ajustaram a tabela de imposto de renda, eles podiam ajustar tudo, né? E aqui não existe uma lei assim, vamos ajustar tudo, todos os direitos e deveres pelo IPCA. E não só todos os deveres. Porque essa tabela de 20 mil de isenção já era para estar na casa dos 50. E os 50k de dividendo, que hoje vai ser tributado 10%, se ele não for ajustado pelo IPCA, daqui a pouco é como se fosse 10 mil. Então, para você que tá achando que é bom aí tributar os caras que ganham mais de 50 mil, aqui pra você, ó,
Você vai se lascar, é questão de tempo, tá? Questão de tempo. Só que aí a Axia veio e fez uma jogada de mestre, Olha só o que a Axia fez. Você vai entrar aí no RI da Axia, é a Eletrobras, né? É difícil acostumar, mas nós vamos acostumar. E aí aqui, ó, você consegue ver últimas atualizações. Tem aqui, ó, fato relevante. Distribuição das reservas com bonificações de ações resgatáveis. Então perceba, qual a maneira que ela tá usando de remuneração? Bonificação. Tá usando a bonificação. Vou ter que deixar a aula de bonificação aqui pra você também, né? Andrezão, faz seu milagre aí. Então ela tá usando o princípio da bonificação que você vai aprender nessa aula pra te remunerar. Só que aqui ela adicionou uma complexidadezinha. Bonificações de ações resgatáveis. Aqui que tá os caras não são empresários à toa, né? Os caras são inteligentes. E olha só o que eles disseram. Então você vai abrir o relatório lá e você vai ler aqui, ó. Dia 27 de novembro, Parará informou que no Conselho de Administração aprovou a convocação de assembleia, realizada no dia 19 de dezembro. A proposta de administração tem como objetivo permitir a distribuição de parte ou totalidade das reservas de lucro do terceiro TRI, que somavam 40 bi. No intuito de preservar a flexibilidade financeira e a capacidade de investimento, evitar a diluição do acionista e ao mesmo tempo resguardar o direito econômico das ações preferenciais, parará. E aí ele fala aqui, ó. A estrutura da operação prevê, dentre outras, presta atenção, a criação de uma nova classe de ações preferenciais. O que são as ações preferenciais? São aquelas com finalzinho 4, 5 e 6. Isso são ações preferenciais. Tem até a 7 a 8, tá? Mas, em geral, você vai ver 4, 5 e 6. Então, Taesa 4, a 4 é preferencial, que é aquela que tem preferência a dividendo. Tem um vídeo bem brabo aqui também te explicando todas as diferenças dos tickers, do 1 ao 15. Vou deixar aqui. E aí, no caso da Axia, a gente tem a Axia 3, que é a ordinária, que é a que dá direito a voto. Tem a Axia 5 e a Axia 6. Então tem dois tipos de preferenciais. Preferencial tipo A, preferencial tipo B. A 5 e a 6, beleza? As preferenciais têm preferência a dividendo. Elas recebem 10% a mais de dividendo do que as ordinárias. 10% a mais de dividendo do que as ordinárias. Por isso que tem uma leve complicaçãozinha aqui, mas nós vamos entender. E qualquer coisa você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários que eu vou responder os comentários desse vídeo. Olha só, ele vai criar uma nova classe de preferencial, só que essa classe preferencial é resgatável ou conversível em ações ordinárias até 2031. Conversível em ações ordinárias até 2031. Porque a Axia, ela já soltou um plano, ó, um plano para migração para o novo mercado. O que é o novo mercado? É aquelas ações que tem só final 3. Banco do Brasil, final 3, não tem final 4. BB Seguridade, final 3. Caixa Seguridade, final 3. É o mais alto nível de governança, porque todo mundo vai ter o mesmo direito. Não tem esse negócio de preferência, um vai ter voto, outro não vai ter. Não, todo mundo vai ter as mesmas ações. Os controladores, os acionistas minoritários, é o melhor nível de governança, né? Tomara que em algum momento a gente chegue em todas sendo novo mercado. Então, ela quer se transformar em novo mercado, mas ainda existe a final 5 e final 6. Então, neste momento agora, enquanto ela ainda não é novo mercado, ela vai criar novas cotas preferenciais atreladas a estas cotas 5 e 6, chamada PNC. Essa sigla aqui não é muito legal, né? Mas é a preferencial tipo C, que serão distribuídas a todos os acionistas na proporção de sua participação no capital social. Ou seja, igual uma bonificação normal, né? Toda bonificação tem uma proporção, e aí a Axia tá criando isso aqui e vai distribuir essa PNC, essa preferencial tipo C, de maneira às suas proporções. Quem tem 10 ações vai receber um tanto, quem tem uma ação vai receber esse tanto dividido por 10, porque ela só tem uma ação, né? Bem menos. E também vai ter a criação de novas ações preferenciais imediatas e compulsoriamente resgatáveis, PNR, para os detentores das ações preferenciais A e B, PNA, PNB, né? De modo a viabilizar o pagamento de 10% dos dividendos preferenciais. A característica das ações preferenciais tipo C. Mandatoriamente, serão conversíveis em ações ordinárias na proporção de 1 a 1 até 2031, conforme o cronograma da tabela, que ele deixa uma tabelinha aqui. Resgatáveis com critério ao preço da cotação das ações ON a qualquer tempo e proporção. Direito a voto, 100% TH longo, mesmo direito econômico das ações ordinárias sobre os dividendos. Extinção da classe de ações quando 100% convertidas ou resgatadas. Léo, não entendi nada. Cara, isso aqui foi genial. Vou te explicar no quadro preto pra gente encerrar esse vídeo, você terminar de tomar seu café aí e sentar tranquilo, ficar tranquilo, que realmente esse negócio de viver de renda é possível, mesmo com esse tributo. Talvez você precise de um pouquinho mais de patrimônio, pode ser, mas se as empresas começarem a fazer isso aqui, ó, você nem vai precisar de mais patrimônio, nem vai precisar de mais patrimônio. Vamos comigo, vou apagar a rabisqueira e vou te ensinar esse negócio. Olha que sacada de mestre. Vamos supor que você tem uma Axia 3, beleza? Você tem uma Axia 3. E aí a Axia tem uma reserva de lucro e ela gostaria de te pagar em dividendo. Só que o dividendo agora está tributado. E aí, não é que a Axia está preocupada com você. Não, que se lasque você. A Axia, na verdade, é um grande controlador. E o grande controlador está preocupado com ele mesmo. Então ele vai fazer o melhor para ele. Só que como você também é acionista, você também ganha o melhor para você. Entendeu? É bom, por isso que é bom você ser sócio de empresa. E aí, como ela não quer mais usar essa parte dos dividendos aqui,
ela falou assim, cara, eu vou criar uma ação resgatável. Então, se eu tenho R$10 aqui para pagar dividendo, ao invés de pegar esses R$10 e pagar em dividendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, e aí supondo aqui só para conceito didático que a Axia 3 estaria custando R$10, tá? Só para conceito didático. Eu vou pegar esses R$10 e vou entregar para o Joãozinho lá, para o Léo, uma PNC, uma preferencial tipo C. Não sei qual que vai vir o número aqui, né? Não sei qual que vai vir o número aqui, mas provavelmente vai ser um número diferente, com um R no final de resgatável, talvez, né? Não sei. Mas vamos ver. Isso ainda não existe. Então, estão criando história aqui. E aí o João, então, vai olhar lá na carteira dele, e agora na carteira dele ele vai ter lá uma Axia 3 e vai ter uma Axia preferencial tipo C, né? Vou colocar aqui, sei lá, um C resgatável aqui. E aí essa ação vai ter os mesmos direitos desta ação aqui, só que ela tem um negócio. Ela pode ser resgatável. E ela pode ser resgatável sendo trocada por mais uma Axia 3. Então ela pode até 2031 ali, né, que é o plano. Ela pode ser resgatada em uma ação ordinária ou ela pode ser resgatada em dinheiro. O valor que estiver a Axia 3, ela consegue resgatar essa açãozinha resgatável dela. Então se a Axia 3 está custando R$10, ela consegue ir lá e resgatar por R$10. E aí, não sai como pagamento de dividendos. Poderia mandar os R$10 de dividendo? Poderia. Mas fazendo toda essa maracutaia aqui, a Axia consegue mandar R$10 para os acionistas, só que não entra como dividendo, entra como recompra das ações resgatáveis. Ou seja, entra como despesa para a empresa, porque ela está tendo que recomprar a ação do acionista. Se ela está entrando como recompra de ações do acionista e ela vai dar o dinheiro para o acionista, é como se ela estivesse entrando como despesa, logo não é distribuição de lucro, logo é isento. Entendeu? Bem legal mesmo, realmente. Genial. E aí, se isso aqui passar, porque por parte da Axia vai passar, né? A Assembleia vai acontecer dia 19, por parte da Axia isso aqui já tá aprovado. Mas quem tem que aceitar isso aqui é a B3, porque a B3, quando você é no novo mercado, você não pode ter nenhum outro tipo de ticker. Ela quer ir pro novo mercado, né? Quer extinguir as ações 5 e as ações 6. Converter todas elas em ações 3. E aí, quando você vai pro novo mercado, na B3 tem uma regra assim, ó, que é de nível de governança. Só pode ter ação 3, não pode ter outro tipo de ação preferencial, não. E aí, a Axia tem que entrar em contato com a B3 e provavelmente isso aí vai gerar uma movimentação das outras empresas também para pressionar a B3 e pedir para ela uma flexibilização sobre a governança do novo mercado, para liberar o novo mercado de ter essas ações preferenciais, só que não é uma ação preferencial igual existia, é uma ação preferencial com os mesmos direitos da ação 3, do final 3, ou seja, como se fosse uma ação ordinária e ainda tem tempo de validade, ou seja, ela é conversível e compulsoriamente resgatável. O cara não vai ter escolha de não resgatar, e aí ela vai deixar de existir depois que ele resgatar. Ou seja, no final vai existir só a final 3 mesmo. Não sei se a B3 vai aprovar isso. É uma coisa que a gente ainda tá vivenciando, né? Assim que eu tiver notícia sobre isso, vou trazer vídeo no canal. Mas se isso aqui for aprovado, meu amigo, não tem mais esse negócio dos dividendos serem taxados, né? E é engraçado porque não sei se lá nos Estados Unidos eles pensaram nisso. O brasileiro sempre tem, né? Umas ideias loucas. Mas isso pode ter sido a resolução do problema. E é óbvio, né, galera? É óbvio. Resolveu o problema. O governo viu que resolveu o problema. Aí ele pode resolver acabar criando um novo problema. Mas até então, teoricamente, a Axia matou a cobra e mostrou o pau, né? Ponto pra governança da Axia aí, ó. Ponto pra governança da Axia. Muito bom, muito bom. E aí, o vídeo ficou grande demais, né? Mas se você quiser um outro vídeo sobre holdings, como você proteger o seu patrimônio, criando sua holding para poder não pagar esse tributo a mais dos dividendos e tal, você deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo passar aí dos 10 mil likes, eu gravo esse vídeo de holding. Se não passar, aí paciência, né? Não é interessante pra vocês. Se for interessante pra você, você vai dar o like, eu vou gravar esse vídeo. Beleza? Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe. Até o próximo vídeo, que será excepcional.